TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, aqui mais uma vez estamos aqui reunidos para continuar nosso estudo, saborearmos essa história deliciosa, agora conhecendo grandes personagens da Bíblia e descobrindo através de cada um deles a missão que eles tiveram e tentar nos colocarmos também nessas realidades, que é um convite para cada um de nós. Vai nos conduzir nesse entendimento desse personagem de hoje. Aqui os nossos professores, Diácono José Carlos, muito obrigada por sua presença mais uma vez. Que bom estarmos juntos. Padre Carlos, mais uma vez agradecida por sua presença. Muito bem, obrigado. Estamos aí. Com eles pisamos em solo fértil e seguro. Vamos então hoje, gente, conhecer a belíssima história de José do Egito. Para isso, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês. Quem estiver com material na mão, quem não estiver pode prestar atenção, que vai ser também lido e contado, vai ser fácil de entender. Nós estamos no livro do Gênesis, no capítulo 37. Vamos pegar lá do versículozinho 2. Só o comecinho, a introdução, para a gente saber, lembrar quem é realmente José, como foi sua saga. Eis a história de Jacó, pai de José. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Era jovem, com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai, e José contou a seu pai o mal que dele se dizia. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandou fazer-lhes uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no e se tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante de meu feixe. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Ele teve ainda outro sonho, que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso a seus irmãos e seu pai, mas seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tivestes? Iríamos nós, então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. Gente, é impressionante como a história do povo de Deus tem sempre um misto de ciumeira, inveja, dominação, necessidade de se impor diante das realidades. E parece-me que isso aí é que vai dando consistência ao legado que Deus vai formar, vai criar e trazendo ensinamentos. É uma história bem diferente dos nossos dias, né? Bem diferente dos nossos dias. Não tem mais essas coisas. Já vem de muito tempo que nós somos assim, né? Pois é, o ser humano, né? As invejas, os conflitos. De outra vez, aqui acontece o quê, né? Essa apresentação, o ódio dos demais filhos de Jacó e Israel contra José é o que vai conduzir o fio condutor dessa aventura, né? Dessa saga do personagem, então, José, que está dentro da história de Jacó, que é mais importante do que ele, né? Jacó ou Israel, que é o pai
de 12 filhos, que depois darão origem às 12 tribos do povo de Deus, né? Daí nós temos, dentro da história de Jacó, que já começou antes e vai continuar um pouco depois, todos esses capítulos que se referem a essa história de José. E é interessante, ela é muito assim, podemos dizer sem dúvida alguma, um roteiro de um filme, tanto que já fizeram o filme também, né, da história de José, esses conflitos, as reviravoltas que vão acontecendo em relação a ele e depois desses irmãos, né, é uma coisa que você começa a ler e quer continuar até o final, né, porque está muito bem narrada, está muito bem construída, empolgante. Em torno desses conflitos. Verdade. Mas eu quero, Diácono, que o senhor me ajude agora a entender um pouco da geografia em que se passa essa história. Aqui parece-me que Jacó e seus filhos moram em Canaã. Vamos então localizar espaço... Como é que ele vai sair de Canaã e vai parar lá no Egito? Espaço e tempo. Vamos começar pelo avô dele, né? Isso. Vamos começar pelo avô dele. Isso. Na região onde fica ali o Irã, o Iraque, Ur da Caldeia, existia um homem chamado Abraão, né? E Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra para o lugar onde Deus lhe mostraria. E Deus foi conduzindo Abraão, e Abraão chegou nessa região hoje conhecida como Palestina, ali do Oriente Médio. E ele constituiu família, rebanhos, e teve um filho chamado Isaac. Isaac gerou então outro filho chamado Jacó, que depois teve seu nome mudado por Deus para Israel. Isso tudo ali na região da Palestina, Canaã, né? E então Israel teve 12 filhos. E o mais novo, até então, até esse capítulo, era José, filho da velhice de Israel, ou de Jacó. E José era um filho muito querido, era o caçulinha. Depois veio Benjamim, né? Mas até então ele era o caçulinha, era muito querido. E ele era um menino muito bom, que cuidava, era pastor. Interessante, esses heróis da Bíblia, né, no Antigo Testamento, geralmente no pastoreio, né? São pastores de rebanho. E ele trabalhava muito bem, o pai gostava. E ele tinha um dom, né? Ele tinha um dom que Deus deu para ele dos sonhos e de interpretação de sonhos. E aí a história começa aqui, ele está com 17 anos, então eles estão ali em Canaã, né? E ele tem 2 sonhos. E nesses sonhos é revelado para ele coisas futuras. Interessante que ele era profeta também, né? Coisas futuras que vão acontecer lá no Egito, futuramente. Então, ele tem o sonho com os feixes, representando cada um dos irmãos, e os feixes se ajoelham para ele. Depois o sol, a lua, que seria o Jacó, a mãe dele, e as estrelas, que seriam os irmãos, que acabam se ajoelhando para ele também. Jacó o repreende e ele se torna vítima da inveja dos irmãos, porque ele era muito amado por Jacó e acaba se tornando odiado pelos irmãos. E ele não tinha medo de falar a verdade, era jovenzinho, contava os sonhos para os irmãos, né? E aí os irmãos ficam com grande ódio dele e intentam matá-lo, né, por inveja. Um dos irmãos acaba o salvando lá do buraco. E aí, só que, vejam bem, tudo começa com o sonho, uma revelação de Deus. Deus tinha um projeto na vida de José, né? Deus tinha preparado. José, por sua vez, sempre foi muito fiel a Deus. Inclusive, antes dos 10 mandamentos, ele foi fiel a Deus e fiel ao patrão dele quando ele foi escravo, o Potifar, que a mulher do patrão queria ter um caso com ele. Ele fugiu e acabou sofrendo muito por isso, mas Deus nunca o abandonou. Então nós podemos chamar essa história, seria Deus escreve certo por linhas tortas, né? Porque por trás da inveja dos irmãos, a tentativa de homicídio, a escravidão, não é? Deus nunca abandona Moisés, ele vai parar na prisão. José. Nunca abandona José, e aí depois, lá na prisão,
ele vai interpretar um sonho de um carcereiro. Depois, por conta disso, ele é lembrado e vai parar lá na corte do faraó, né? E acaba se tornando primeiro-ministro. Depois vem uma grande fome, vem aquela sonho das vacas magras, das vacas gordas. E ele vai fazer a interpretação disso também, né? Faz a interpretação do sonho do faraó. Isso. E ele tinha um outro dom, ele era um grande administrador. O judeu, desde aquele tempo, tem esse dom de serem bons administradores. Então, ele se tornou um grande administrador. E o sonho que aconteceu dos feixes, das estrelas, vai acabar se realizando ali no final da história, que termina num epílogo muito bonito de reconciliação entre esses irmãos. Por isso, tudo poderia dizer, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus, ele é Deus, apesar das nossas ambiguidades. O povo de Deus é muito engraçado. Nós participamos de um retiro com o padre Alfonso Garcia Rubio, né, que ele falava, o povo de Deus é engraçado, porque o povo de Deus é ambíguo, ao mesmo tempo que é muito santo, é capaz de fazer cada barbaridade. E ele mandava a gente rir, porque o povo de Deus é engraçado. Ele falava, mas ri de você mesmo, porque você é povo também, de Deus. E você é engraçado, e você é ambíguo. Né? Então a gente vê toda essa ambiguidade e Deus fazendo acontecer essas histórias belíssimas e Deus se revelando na nossa história cheia de ambiguidade. Então, aí, Padre Carlos, eu quero lhe perguntar também. Então, Deus vai aproveitar esse ódio no coração desses irmãos para fazer com que José saia de Canaã, vá para o Egito e ali ele comece a formar o povo escravo do Egito. É que vai ser escravizado futuramente. Sim. Então, do ciúme dos irmãos, porque o pai o amava mais, né? E é interessante, como falou o diácono, ele aparece ora como o caçula e ora já aparece Benjamim como caçula também, não é? Uhum. Existe nessa narrativa toda da história de José pelo menos duas versões que foram se misturando ao longo do tempo. Mas o que acontece então, né? Já foi mencionado, José, é importante frisar isso, né? Então, pelo o ciúme dos irmãos, depois de contar esses sonhos, onde ele aparece como o mais importante nos sonhos e vai se realizar isso, né? Ele passa a ser odiado, os irmãos querem matá-lo, né? Existe, aqui é uma ambiguidade também, são duas histórias, falei diferente, ora aparece Rúben e ora aparece Judá, que o tentam livrar da morte, colocando então numa cisterna, num poço seco. Daí outra ambiguidade, ora fala que tiraram o irmão para vender para uma caravana de ismaelitas e ora fala que chegaram uma caravana de madianitas, outro povo diferente, que encontram esse garoto lá dentro, o retiram e levam para o Egito para ser vendido. E então ele vai trabalhar para esse Potifar, que também aparece ora como chefe da guarda, morando num palácio, eunuco, ora aparece com esposa, e ora aparece como sacerdote de On, uma das cidades, um dos deuses do Egito. E daí começa essa história. Eu comparo José como aquela outra história grega, né, do rei Midas, tudo que tocava virava ouro. Então, Deus lhe dá todos os dons para que ele se saia bem. Ele vai servindo a Potifar. Primeiramente, então, organizar muito bem como chefe na versão em que o Potifar é chefe da guarda e depois que a mulher tenta seduzi-lo, né, ele vai preso e acaba organizando, ele sendo o chefe da prisão, embora preso, seria chefe da prisão. Ele vai administrando as coisas, vai fazendo frutificar os dons, os bens, né, desse Potifar. Na prisão, ele vai encontrar lá, devido a intrigas palacianas, o copeiro e o padeiro do faraó. Esses dois têm sonhos,
contam o sonho para José. José, com a sabedoria de Deus, interpreta esse sonho, que um iria ser libertado e restabelecido no seu cargo, o outro iria ser morto, o que acontece, né? Daí o que foi libertado, ele volta para o palácio do faraó, o faraó tem um sonho, e o copeiro dele vai dizer, olha, tem alguém lá, né, que sabe interpretar os sonhos. Daí chamam-no para interpretar os sonhos do faraó, que são esses já citados das vacas e das espigas, né, que ele vai interpretar. Serão 7 anos de fartura, depois virão 7 anos de carestia. O faraó, vendo a sabedoria, né, de Deus que se manifesta em José, o coloca como administrador, porque o José também lhe dá a solução, né, diante da interpretação do sonho. Olha, vamos aproveitar então esses 7 anos de fartura, fazer grandes celeiros, grandes reservas de alimento, que depois então irá faltar e estaremos prevenidos, né, contra a fome que virá. Aí o rei, né, do Egito, vê a sua sabedoria e o coloca como administrador geral de todos os seus bens. E aí, outra vez, né, tudo que José vai fazendo tem pleno sucesso e acontece então as grandes colheitas, o armazenamento dos bens, até que chega então a fome. Bom, nisso tudo, o que a gente vai colocando, né? O que já foi o que o diácono então falou. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Deus está preparando, através da venda, da inveja, do ódio dos irmãos, né? Que José vai acabar no Egito acontece, né, em linhas gerais, esse engrandecimento, essa exaltação de José, que acaba sendo como se fosse o primeiro-ministro do faraó, e depois então vai entrar em cena de novo os irmãos, né, que o haviam vendido. Diante de toda a fome que começou a acontecer, o Egito era o único lugar onde eles conseguiriam comprar provisões. Então vão lá comprar provisões e acontece que José sabe quem eles são, eles não sabem quem é José, que era pequeno, cresceu, né, e está lá todo importante no Egito, e José apronta para eles, né? Daí o José tira, vamos dizer, entre aspas, sua vingancinha, né, fazendo com que ele os acusa gratuitamente, sendo estrangeiros que aparecem ali diante dele para comprar mantimento, ele os acusa gratuitamente de serem espiões, que vieram conhecer a terra, porque depois quereriam invadir o Egito, etc., né? Faz um deles ficar preso, os outros voltam com mantimentos até o pai, Jacó ou Israel. Fica o outro preso lá, tem hora que parece que não vão mais vê-lo, de repente acabaram aquelas provisões que trouxeram do Egito, inclusive o José mandou colocar de volta o dinheiro que eles teriam pago nas sacolas. Eles veem, né, isso daí que acontece como providência de Deus, mas acabam aquelas provisões, tem que voltar de novo para comprar mais mantimentos. Mas o que o José tinha feito? Tinha falado que ele só acreditaria que eles não eram espiões se trouxessem o mais novo. O outro caçulinha, que era o Benjamim, mais novo do que ele. Daí não tem outra escapatória, eles têm que fazer isso. No caso, Israel não queria de jeito nenhum, né, que fosse o outro caçulinha. Já tinha perdido Já tinha perdido um, que considerava, né, que José era morto. E não quer de jeito nenhum, mas não tem outro jeito. Voltam com o caçulinha lá, apresentam para ele. Outra vez vai vender mantimentos. Mas dessa vez ele faz outra vez, né? Que voltem até o pai, dizendo que o pai tem que ir com eles também, né? Daí ele prendeu o Benjamim lá, não me lembro direito isso. Segurou o Benjamim e mandou trazer E mandou trazer o pai também, né? Daí quando volta, daí já José se revela, né? Que ele é o José. E favorece os irmãos todos para que venha com toda a sua família e todos os seus bens se estabelecer no Egito, né? Então veja que é uma coisa cheia de intrigas, né? Deus, ele que dá a sabedoria a José, tanto de interpretar os sonhos como também de administrar bem.
mas sempre por meio de sonhos, né, e dessa sabedoria. Deus mesmo, ele não fala diretamente nenhuma vez, não aparece nenhuma vez, ao contrário da história de Abraão, de Isaac, né, que de alguma forma, nem que seja através de um anjo, eles veem, né, Deus se comunica, ou depois por meio de Moisés, que diz, né, que fala face a face com o Senhor. Na história de José, Deus só vai aparecendo mesmo atrás dos panos, né? Ou melhor, não aparece, fica sempre atrás dos panos, mas ele é que dá toda essa sabedoria a José para que então, de uma desgraça, né? De uma inveja, de uma contenda, eles vão encontrar um abrigo depois nessa terra onde não passariam fome e poderiam estar acolhidos até que pudessem então. Vai acontecer mais para frente a questão toda de Moisés e do Êxodo. Então, antes de nós passarmos para o nosso segundo bloco, eu quero aqui deixar a pergunta. A gente vê, mais uma vez, a ação do Senhor no projeto de toda uma história que, enquanto nós estamos vivendo sob o manto dos acontecimentos, nós não temos condições de entender. Mas quando você vê a linha desenhada sucessória de fatos e acontecimentos, você vê que Deus vai trabalhando a vontade das pessoas, os seus sentimentos, para que realmente chegue naquilo que foi projetado, né? Saída de Canaã para o Egito, o povo fica no Egito para depois voltar para Canaã, e a gente vai ver aí depois a realização da vontade de Deus com a terra prometida, entregando de volta todos eles aquilo que antes já era deles, né? Mas eu quero pedir que vocês aguardem um instantinho, nós já vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos com essa história de José. Até mais. Estamos voltando. Nós vamos perceber, já desde que a gente começou a falar de José, desse grande ódio que os irmãos nutriam por ele, não só pelo amor que esse pai Jacó demonstrava para com esse filho mais novo, mas também porque nós vamos descobrir que esses primeiros filhos de Jacó eram filhos de outras esposas. Jacó, então, vai ter José e Benjamim, que vai nascer depois, quando José já está no Egito, é filho de Tamar. Tamar tem uma história belíssima também para ser contada, inclusive em outros segmentos da página da Bíblia, nós já andamos tocando o nome de Tamar, mas aqui eu acho que convém, Padre Carlos, a gente entrar um pouquinho para, quem sabe, a gente até entende um pouco dessa ciumeira desses irmãos, que de qualquer forma, como a gente dizia, que de todo mal o Senhor tira um bem maior, vai ser útil para desenhar essa história do povo de Deus, né? Isso. Antes da história de começar a história de José, no capítulo 35, versículo 16 em diante, nós temos a narração do nascimento de Benjamim, que é mais novo que José, e a morte de Raquel, Isso. que é a esposa. Então vamos lá, né? Capítulo 35, versículo 16. Eles partiram. Pode ler, Padre, quer que eu leia? Eles partiram de Betel, faltava uma pequena distância para chegar a Éfrata, quando Raquel deu à luz. Seu parto foi doloroso e como desce a luz com dificuldade, disse-lhe a parteira: não temas, é ainda um filho que terás. No momento de entregar a alma, porque estava morrendo, ela o chamou Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Raquel morreu e foi enterrada no caminho de Éfrata, que é Belém. Jacó erigiu uma estela sobre seu túmulo. É a estela do túmulo de Raquel que existe até hoje. Então, essa história de Jacó com perdas também, para que daí suscitasse também os filhos mais novos de Jacó. Inclusive falamos errado, não é Tamar, aqui no caso é Raquel, né? Depois, no versículo 22b, vem a listagem dos filhos de Jacó. Podemos ler também. Os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos de Lia, o primogênito de Jacó, Ruben, depois Simeão, Levi, Judá,
Issacar e Zabulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Então, eu havia no começo falado de Tamar. Tamar não vai entrar aqui. Tamar, Na no caso, é a verdade, esposa de Judá. é não? esposa de Judá e não isso. Então, os filhos Foi de erro meu. Raquel é que vai ser José e Benjamim. Isso, filhos Os de filhos Raquel. de Bala, a serva de Raquel, Dan e Neftali. Os filhos de Zelfa, a serva de Lia, Gade e Azer. Esses são os filhos gerados a Jacó em Padã Arã. Isso. Depois, sim, Tamar vai ser esposa de Judá. Ok. E que, inclusive, é uma estrangeira e aparece na genealogia de Jesus, segundo São Mateus, né? Então, o Benjamim e José são filhos de Raquel, que era a esposa mais amada, e foram os filhos, então, mais amados do seu pai, que vem aí a toda a ciumeira, né? O amor especial de Jacó por eles, e depois o ódio para que fosse então vendido aos outros, né? Nós temos esse quadro então dos descendentes de Israel, que vai preponderar os filhos de José, que vai casar-se, os filhos de José são Manassés e Efraim, que ele se casa no Egito. E esses dois, que são, no caso, netos de Israel e não filhos, né? Netos de Jacó e não filhos, acabam entrando no rol das 12 tribos, no lugar de outros 2 filhos de Israel, de Jacó, que foram rejeitados, essas descendentes deles, né? Das tribos, por causa também de problemas de cair na idolatria. Então, quando você pega o nome das 12 tribos de Israel, ora aparece Dan, ora aparece esses 2 que são de filhos de José, Manassés e Efraim. Temos o Ruben, que é o mais velho dentre todos, e temos o Judá, que depois ele vai ser o principal entre as tribos, né? Que vai ter o reino do sul de Judá, frente ao reino do norte das outras 11 tribos. Aqui nós vamos vendo, né? Nós temos uma coisa também interessante da gente comentar dentro dessa genealogia e da história de José, desses 2 filhos de José que acabam sendo colocados como descendentes diretos de Jacó, ou pelo menos entre as 12 tribos. A gente vai vendo que existe uma mistura de povos. No caso, né, vejam bem, o Jacó, ele se casa com com Raquel e com várias servas. Depois, o José e os seus descendentes, José se casa com uma egípcia. Jacó se casa aí sim com Tamar, que também é uma cananita, não é da descendência de Abraão, né? Não é da família de Abraão. Judá se casa com, Judá se casa com Tamar, que é uma estrangeira também. Então, aquilo tudo que a gente vai ver depois lá para adiante, né, que constitui o judaísmo, nós temos essa linha de descendência dos patriarcas, mas que não é uma linhagem pura. E depois lá para frente, no tempo após a lei, depois de entrarem na terra, você vai ver uma porção de legislações e de atitudes, né, de Deus mesmo, que exige a pureza do povo, mas que é um povo que a origem já não é pura por si mesma. Eu estou querendo com isso dizer o quê? Né? Essa história de José, essa linhagem de Jacó aqui, depois dessa passagem toda que nós contamos, né, dessa história, que vai receber o povo todo, esses filhos todos de Jacó no Egito, para depois, mais para frente, eles serem escravizados e mais para frente serem libertados e retornar para a Terra Santa, é uma história que, vamos dizer assim, né? As tradições nos revelam coisas que depois tentam ser escondidas no futuro.
do povo de Deus. Porque parecem não dignas, é isso? Porque eles acabam estabelecendo, né, que eles são uma linhagem pura, como não sendo uma linhagem pura, na verdade, né, e acabam excluindo, né, excluindo-se e excluindo outros povos que eram irmãos deles, e no final das contas eles são considerados todos, entre aspas, como bastardos, enquanto não são. Né? Então a história de José é essa história de Deus que realmente vai escrevendo certo pelas linhas tortas, sempre por trás dos panos, mas que vai conduzindo uma história que vai ser sempre uma história de salvação, apesar de que o povo, né, mais para frente, já estabelecido na Terra Prometida, ele tenta esconder, né, o que era a sua verdadeira origem, e cai no erro de novo de ser um povo exclusivista e nacionalista. Coisa muito própria do humano, né? Muito própria do humano, sem Sempre dúvida a gente alguma. fazendo alguma coisa que não era da vontade de Deus, e a gente depois querendo forçar como se fosse vontade de Deus. Ou seja, a gente sempre desconstruindo para construir, ou construindo para depois destruir. E assim vai ficando uma coisa meio nublada, né, Diácono? Sim, meio confusa essa história de José, nessa parte em que você vai depois perpetuando assim a sua linhagem, como é que ele chegou, para que a gente entenda essa caminhada do povo de Deus, a formação desse povo, né? Sim, o que dizíamos sobre a ambiguidade do povo de Deus. E atrás de tudo isso nós temos a revelação de Deus, que a revelação de Deus ela é universal, é para todos os homens. Deus escolheu o povo de Israel para ele se revelar mais de perto, mas a revelação é para toda a humanidade. Entretanto, alguns do povo de Israel tinha esse bairrismo, digamos assim, achando que a salvação era somente para eles. Mas o projeto de Deus é assim para toda a humanidade. E nessas entrelinhas, a própria Sagrada Escritura nos revela essa universalidade, né? Através de José, que vai para o Egito, através de Manassés e Efraim, filhos de José, lá no Egito, com uma egípcia, que o próprio Israel vai abençoar depois. Nós vamos ver aqui no livro do Gênesis, esses dois filhos são abençoados, recebem inclusive terras em Israel. José mesmo não teve terra, mas essas terras que Jacó dá de herança para Manassés e Efraim são de José, não é? Seriam de José, mas foi para os filhos dele, né? Manassés e Efraim, que são, digamos assim, mestiços, né? Não são hebreus puros, entre aspas, mas são mestiços. E a gente vê na própria genealogia de Jesus a misericórdia de Deus e a universalidade da salvação, quando São Mateus inclui quatro mulheres, né? Entre elas Tamar, estrangeira, se fez de prostituta para fazer valer seus direitos. Ruth era estrangeira. Betsabeia, que era mulher de Urias e adulterou com Davi, ela era também estrangeira, se tornou a favorita, mãe de Salomão, de Davi, mãe de Salomão. E tem uma quarta que agora me fugiu, padre. Prostituta lá de... Sim, Raabe, prostituta estrangeira. 4 mulheres estrangeiras na genealogia. Né? Prostituta de Jericó. De Jericó. Que era estrangeira também, então. Tudo isso porque que o Espírito Santo inspirou São Mateus a colocar essas mulheres na genealogia. Pela mesma maneira que inspirou José, né, permitiu que ele fosse para o Egito, para mostrar a misericórdia de Deus e para mostrar que a revelação e essa misericórdia de Deus e a salvação é para todos os homens, não apenas para um determinado povo, mas sim para todos. Como que para dizer, as segregações ocasionadas por humanos
nem sempre é a mesma segregação que Deus quer. Não, Deus Deus não quer. usa. Deus não quer, Deus não é vontade quer de essa Deus. segregação, né? Exatamente. A segregação feita pelos homens é aquilo que Deus não quer. Deus e às tenta vezes aquilo vai que... superando e tenta superar sempre o que a Isso. gente vai fazendo errado. Isso. Né? Aquilo que a gente segregou é aquilo que Uhum. Deus toma como acolhida para fazer dali continuar a sua história. Uhum. Né? E uma outra coisa que eu acho bonito, interessante a gente ver nesse sentido, né? Deus que vai fazendo sempre surgir o novo e o certo, apesar das nossas dificuldades, nossas traições, é que José, veja bem, ele é colocado como o servo de Potifar, né? Depois passa a ser servo do faraó e o administrador geral. E o interessante da coisa, que está narrado principalmente no capítulo 47, é que José faz né, aquilo que já contamos, nos 7 anos de prosperidade vai guardar mantimento, né, para depois os 7 anos de carestia. Mas ele se torna explorador em nome do faraó, de todo o povo do Egito também, e vai favorecer os seus irmãos, né, acolhendo-os. Depois daqueles rolos todos que nós contamos. Ele trabalha para que o faraó se enriqueça à custa do próprio povo do Egito. Então, vamos, se quisermos, né, ler um pouco, é um pouco longo, mas capítulo 47 do Gênesis, de 13 a 26, nos conta um pouco disso. Ele vai acumular todo o dinheiro do povo, e as terras do povo, que eram particulares, se tornam todas terras do faraó, nesses 7 anos de carestia, em que ele foi chupando, foi tirando tudo que pôde do próprio Egito para o faraó. Eu poderia, através disso aí, dizer que o princípio é sempre muito bom, muito honesto, muito saudável, mas que no transcorrer da história parece que cresce a ambição no meio da bondade e começa a deturpar o projeto que era bonito inicialmente. E torna-se deturpado depois, torna-se feio, torna-se... Vamos dizer assim, é uma experiência muito nossa brasileira, né? Você pode os partidos políticos surgem maravilhosos e depois todos se corrompem, não é? Sim. Quando alcançam o poder, se corrompem. Acaba se perdendo no meio da história, né? Vamos ler esse trecho? Quer que leia do 13, então? Sim. Do 13 até o 26. 47, então, a partir do 13, vai dizer assim: não havia pão em toda a terra, pois a fome tornara-se muito dura, e a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam de fome. José reuniu todo o dinheiro que se encontrava na terra do Egito e na terra de Canaã, em troca do mantimento que se comprava, e entregou esse dinheiro ao palácio do faraó. Uhum. Quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José dizendo: dá-nos pão, por que deveríamos morrer sob tua vista? Pois não há mais dinheiro. Então disse José: trazei vossos rebanhos e vos darei pão em troca de vossos rebanhos, se não há mais dinheiro. Eles trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu em troca de pão, em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano, ele os sustentou de pão em troca de seus rebanhos. Quando terminou aquele ano, no ano seguinte, voltaram a ele e lhe disseram: não podemos ocultá-lo a meu senhor? Esgotou-se, na verdade, o dinheiro, e os animais já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos corpos e nosso terreno. Por que deveríamos morrer sob tua vista, nós e nosso terreno? Compra-nos, pois, a nós e a nosso terreno em troca de pão, e nós seremos, com nosso terreno, os servos do faraó. Mas dá-nos semente, a fim de que vivamos e não morramos, e o nosso terreno não fique desolado. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam cada qual o seu campo, tanto os impelia a fome, e o país passou às mãos do faraó. Quanto aos homens, ele os reduz à servidão de uma extremidade à outra do território egípcio. Somente o território dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes recebiam a renda do faraó e viviam da renda que recebiam do faraó. Por isso, não tiveram que vender seu terreno. E assim sucessivamente, né, padre? Nós vamos ver que, na realidade, aqui a intenção era
satisfazer o povo, matar a fome do povo. Na realidade, eles foram se apropriando de tudo que o povo tinha, até que tomaram até a alma do povo. Até a alma. Eles não tinham mais a liberdade de si. Perderam todo o dinheiro, depois venderam os animais, os rebanhos, depois venderam os terrenos e se tornaram servos todos do faraó por meio da administração de José. Parece-me então, que bem, né, a caridade ela é um pouco perigosa se manobrada ou manipulada isso não é caridade, por mãos. Né? Começou, padre, com aquela intenção de matar a fome do povo. Eu te dou isso aqui, parecia um gesto saudável, nada, né? mas no final foi se tomando conta e a gente vai ficando aqui com essa ideia que sirva de lição para cada um de nós, de que o povo precisa realmente pensar por si e precisa ter sua forma de subsistência, né? Desconfiar da caridade, de muita né? caridade, e daqueles porque que são salvadores da pátria, porque é só em Deus que a gente tem a confiança. Por meio de muita caridade já se viu muita escravidão. Eu quero agradecer a presença de nossos mestres aqui conosco. Foi um tema belíssimo. José tem muito ainda a ensinar para nós nas nossas histórias de hoje. Tantos povos se veem repetir a história de José, povos em escravidão até hoje. E a gente pede que nós não nos tornemos escravos, pelo menos no nosso coração, nas nossas ações, ao pecado, que é aquilo que o Senhor quer eliminar de cada população, de cada cidadão, de cada vida, que o Senhor possa reinar com sua misericórdia na vida de cada um de nós. Fiquem com Deus, até nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.